Agora, galera, a gente tem um exemplo muito legal de interação gênica também, que é a epistasia. O que vai mudar aqui na epistasia é que, em vez da gente ter uma lá interação, por exemplo, entre as cores, o verde, o amarelo, o azul, aqui eu vou ter um alelo, aliás, um par de alelos que vai determinar uma cor. O outro par de alelos que vai interagir com ele vai determinar se essa cor vai ser depositada nesse pelo, nesse substrato ou não, tá? Então aqui eu vou ter a ativação da cor e o bloqueio da cor, porque esse segundo par de genes, ele pode ativar ou não uma enzima que vai fazer com que você produza a cor ou não, tá? Que é o que a gente chama de epistasia. E é muito comum na cor da pelagem, né, na cor dos pelos de cães da raça labrador, tá? Que a gente costuma ter o preto, o amarelo, que a gente pode chamar de amarelo, de caramelo, tá? Tem algumas pessoas chamam de branco, não tem problema. E então a gente tem preto, o caramelo, o amarelo e o marrom, que é o que a gente chama de chocolate. Tranquilo? Então, vamos tentar entender aqui o que é epistasia. A epistasia é um tipo de interação entre genes, como eu já falei. Ocorre quando o fenótipo expressado pelo alelo de um gene mascara o fenótipo produzido pelo alelo de outro gene. Então, por exemplo, eu tenho um gene que vai determinar a cor chocolate no meu labrador. Só que eu tenho um outro par de genes, ou seja, mais 2 alelos, que vai determinar se eu realmente vou depositar aquela cor na pena ou não. Se ele vai ser inibido ou não. Tá? A gente vai ver que a gente só tem 2 cores de cães labradores, o chocolate e o preto. Quando o preto é inibido, é o dourado, ele vira o dourado, tá? Quando o chocolate é inibido, ele também vira dourado. Então, se você tem um labrador claro, né, que a gente chama de amarelo, de branco, é porque se ele tiver o focinho preto, os pais dele são pretos, tá? E aí ele teve a cor preta inibida, ok? Na hora do cruzamento. E se ele tem focinho marrom, é porque ele teve a pelagem marrom inibida, tá? Então, olha só. Então, quando a gente fala, quando o alelo que causa o bloqueio da expressão do alelo de outro gene, a gente chama ele de epistásico. Então, o alelo que está bloqueando um gene, eu chamo de alelo epistásico. Quando o alelo está sendo inibido, eu chamo ele de hipostático, tá? Ou hipostásico, tanto faz. Então, o termo epistásico vem da palavra grega que significa por sobre, tá? Os alelos epistásicos podem ser recessivos ou dominantes, que a gente vai ver, a gente tem epistasia recessiva e dominante. Como é que é a epistasia recessiva? É a epistasia dos labradores. Quando eu tenho um alelo inibidor, tá? Em dose dupla, recessivo em dose dupla, ele só vai inibir quando ele tiver os 2 recessivos em dose dupla. Aí a gente tem a inibição da cor, tá? Quando ele for dominante, se a dupla de alelos inibidores tiver pelo menos um alelo dominante, aí a gente vai ter a inibição daquela cor. Então, voltando, quando a epistasia é recessiva, tá? Eu tenho um par de alelos que determina a cor e um par de alelos que determina se aquela cor vai ser inibida ou não. Na recessiva, para essa cor ser inibida, eu tenho que ter esses 2 alelos recessivos. Na dominante, para a cor ser inibida, ou a forma ser inibida, esse par de alelos aqui vai ter que ter os 2 dominantes ou pelo menos um dominante, porque a gente sabe que na herança dominante basta você ter um alelo dominante para manifestar a característica, tá? Então vamos começar pela epistasia recessiva, que é dos labradores. Então é o seguinte, galera, era para o meu labrador aqui tá mexendo, esse era um GIF, todas essas fotinhas eram GIFs lindos. Esse aqui, ele bate a patinha assim, não sei por que não está funcionando. Eu testei, acabei de testar antes da aula e estava funcionando, agora bloqueou tudo. Mas vida que segue, pelo menos a gente tem coisinhas bonitinhas para ver, né? Bom, então é o seguinte, epistasia recessiva, cor da pelagem em labradores, tá?
Como eu falei, esses cães possuem 3 cores possíveis: preta, chocolate e dourada. Embora a herança da pelagem dos cães seja complexa, tem outras coisas, tá? E possua participação de vários genes, a variação da cor depende de 2 genes. Então, o gene Bzão, que condiciona a produção de pigmento, e o gene Bzinho, que é o recessivo, ele não produz pigmento, ele produz pigmento marrom. A não produção de pigmento aqui é o marrom. Então, a gente tem que o Bzão produz a cor preta, tá? E aqui o Bzinho determina a cor marrom. Mas lembrando que, como o dominante é o preto, para ser preto eu posso ser assim, Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho. E para ser marrom, só Bzinho, Bzinho, tá? Beleza. Neste gene, o alelo é dominante sobre o alelo Ezinho e condiciona a deposição de pigmento. Ao contrário do alelo Ezinho, que não, isso aqui era para estar vermelho, que não condiciona a deposição do pigmento. Então, para ser preto, eu tenho que ter pelo menos um alelo Bzão, tá? E um alelo Ezão. Aí eu tenho a cor preta. Para eu ter a cor marrom, eu tenho que ter os dois para o marrom, os dois recessivos para o marrom. E para depositar a cor marrom, eu tenho que ter pelo menos um Ezão, tá? Então aqui, galera, o Ezinho é o alelo epistásico, tá? E o B, ou Bzinho, é o alelo hipostásico. Então, vamos lá. Aqui, ó. Pelo menos um Bzão eu tenho a cor preta, mas para eu realmente produzir essa cor preta no pelo, eu tenho que ter um alelo que faz a deposição dela no pelo, tá? Aqui, ó, Bzinho, Bzinho, eu vou produzir a cor marrom. Só que eu tenho que ter pelo menos um alelo Ezão para depositar a cor marrom, tá? Aqui, ó, Bzão, opa, cor preta. Mas eu preciso de ter um alelo Bzão para poder depositar essa cor no pelo. Aqui eu tenho Ezinho, Ezinho. Eu não vou depositar a cor preta no pelo. Se eu não deposito a cor preta no pelo, eu tenho a pelagem dourada. Aqui é a mesma coisa. Aqui seria, tá errado, tá? Seria Bzinho, Bzinho, tá? Tem um errinho aqui. Então seria Bzinho, Bzinho. Aqui eu depositaria a cor marrom. Só que eu preciso ter um Ezão, então, nada feito. Eu tenho Ezinho, Ezinho, e eu vou depositar a pelagem dourada onde era para ser marrom. Tá bom, galera? E aí a gente vem para essa tabela aqui. O que quer dizer essa tabela? Eu tenho 2 cães labradores pretos. Por que eu sei que é preto? Viu? Agora o GIF está funcionando aqui. Muito fofo. Eu tenho aqui, ó, 2 labradores pretos. Tá? Por que eu sei que é preto? Porque tem pelo menos um Bzão, que é o que me dá a cor preta, e tem um Ezão, que é o que faz depositar a cor preta. Então, aqui eu tenho 2 animais de cor preta sendo cruzados. Tá? Então, aqui, vamos supor, eu tenho uma fêmea aqui, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Tá? Quais são os gametas que essa fêmea produz? Ó, gametas Bzão, Ezão é um. Gametas Bzão, Ezinho. Outro, gametas Bzinho, Ezão e gameta Bzinho, Ezinho. Aí eu vou pegar esses gametas e vou colocar aqui. Ó, todos aqui, tá? O outro, o macho, tem o mesmo genótipo, então é só repetir os gametas. E aí, galera, esses gametas vão me dar aqui, ó, preto, gene para o preto, deposição para o preto. Cor preta, aqui ó, cor preta e cor preta. Preto, aqui ó, dourado. Eu tenho gene para o preto, mas eu não deposito porque eu tenho azinhazinha, eu tenho epistasia aqui. Então eu tenho dourado, aqui eu tenho preto, aqui dourado. Por que dourado? Porque isso aqui, ó, agora que eu vi que essas figuras estão erradas, estão faltando completas. Bzão, Bzinho da cor preta, só que eu tenho
Ezinho, Ezinho. Tá o dourado. Aqui, preto, preto, marrom, Bzinho, Bzinho, e tem o Ezão, marrom, marrom, preto, dourado, marrom e dourado. Aqui, não, é dourado, tá? E aí, qual é a minha proporção fenotípica? Eu tenho 9 pretos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sobre 16 pretos. Quantos marrons? 1, 2, 3. 3 sobre 16. E 3 dourados, tá? 3 dourados não. 1 dourado, 2 dourados, 3 dourados e 4 dourados. Aqui, galera, é 4, viu? A gente fica pegando essas figuras de internet sem olhar, confia lá no site que você pega e tasca aí, né? Não, são 4, tá? Então, a gente achou um erro na internet aqui. Eu peguei qualquer figura da internet e coloquei, achando, confiando, né? Então, preste atenção de onde vocês olham as aulas e tal. Achei um erro na figura que eu tirei da internet aí. Então, olha só, é 9 para 3 para 4. Então, sempre quando você tiver essa proporção aqui de 9 para 3 para 4, você tem uma epistasia. Vamos só conferir aqui, ó. Dourado, né? Dourado, dourado e dourado. Certinho. A questão não, a tabela está errada. E essa tabela aqui, vou falar, é uma tabela de um livro bem famoso. Bom, então essa aqui que é a proporção fenotípica esperada, tá? Se você copiou no caderno, corrija aí, porque eu consertei a tabela, tá? E onde você vê essa tabela também, se tiver errado ali, você conserta, porque essa tabela é bem conhecida, bem famosa. Agora que eu vi esse erro. Porque quando a gente explica no quadro, eu mesmo faço, então a gente não vê. Bom, galera,